pergunta para mim, igual essa relação, né, do L. Ela fala, o L é para cá ou para lá? Todas as letrinhas ela fica me perguntando, é para cá, né, é para lá? Então, quando a gente entende isso, Lanife, vamos dizer assim, a criança, ela se torna dependente do olhar do professor, né? Aí eu fico muito preocupada com esse tipo de atitude. Por quê? Porque eu não deixo a criança perceber, né? Eu intervenho no erro. Não é que eu vou deixar ela ficar errando. A gente vai intervir nesse erro. Agora, você imagina, a gente tem o P, o Q, o B, o D. São letrinhas, né, que só a gente só vira, né, é um pauzinho para lá, com a barriguinha para o lado de cá, para cima, para baixo, e aí a gente quer que a criança, num primeiro ano, já reconheça as diferenças de grafia das letras. Então, isso para a gente, qual é o indício, né? Quando a criança ousa no errar, né, na escrita, quando ela está ousando escrever, e ela vai errar nesse processo, né? E aí que entra o nosso olhar como o erro, né, como sinônimo de acerto, a gente olha para esse tipo de escrita, vai escrever pai, mas aí ela vai que usa o que em vez do P. Aí você fica lá mandando copiar, né, memorizar, repetir, treinar, pensando que aquilo ali, né, quanto mais você escreve, mais você registra. Mentira, o registro é significativo, ele precisa vir de outra base, não dessa forma, né, não de cópia. Mas aí a gente cria, né, quando a gente, desse processo, Olanife, eu deixaria assim, eu devolveria a pergunta para a criança, né, assim, como você acha que escreve? Escreve para mim da forma como você acha que escreve. E aí ela vai escrever, né? Você deixa ela usar na escrita. E logo depois você faz uma intervenção nesse processo. Assim, vamos ler o que você escreveu? Lê comigo o que você escreveu. Aí você lê com ela. Aponta o dedo para as sílabas, né, que ela escreve lá, aponta lá, e ela reconhece esse processo. Depois a gente vai entender, se tiver alguma letra escrita errada, né, tem sido espelhada, ou que esteja faltando, você vai levar essa criança você vai instigá-la a descobrir. Então, assim, cara, onde você viu essa palavra? Vamos lá ver se o que você registrou está de acordo com o que estava na escrita, né? Vamos ver, vamos verificar se está certo, mas você que vai pegar, vai lá, acha a palavra aí para você pegar. Então, a gente, em vez de eu pegar para mim, né, como professor, ou esse processo de consertar, eu deixo para ela consertar. Porque se eu fizer esse trabalho, ele é inicial uma única vez, vai me dar trabalho uma vez, né? Vai me dar muito trabalho, mas depois ela flui, a coisa corre solta, sabe? Eu não preciso mais ficar, porque senão eu crio eternamente pessoas, né, crianças que estão dependentes daquilo que a gente vai falar. E não é só a forma da letra de escrever, aí é tudo. Eu deixo essa criança eternamente dependente do que a gente vai mandar na sala de aula. E não é para o bem de todo mundo, né? Para nossa saúde mental, para o bem dela também. Eu acho que a vida é feita de escolhas e a gente precisa fazer isso pelas pessoas, né? Então a gente está no processo inicial de leitura e escrita. Então que a criança aprenda a ler e escrever, ousando ler e escrever, né? Vamos errar, vamos acertar, vamos errar, vamos acertar. E a gente vai fazendo essa costura. Eu cheguei a passar para vocês um videozinho curto da Thelma Vaz, da Roberta e da Adriana, só para eu ter uma ideia. Ainda não. Então, beleza. Deixa eu pegar aqui que eu vou fazer isso agora para poder, até por conta dessa minha fala que eu peguei e lembrei desse vídeo. Deixa eu jogar aqui para não perder. Aqui. Eu vou deixar aqui, né? Eu vou fechar meu microfone, tá? E vou deixar só o som do sistema, para não dar a microfonia. Tem 10 minutos esse vídeo. Eu vou pedir que vocês olhem com atenção as duas crianças que serão apresentadas aqui pela pesquisadora Thelma Vaz, que também é uma grande influência dentro da educação brasileira no que concerne a alfabetização.
Então, a Thelma vai apresentar o estudo que ela fez com essas duas crianças. Quero que vocês olhem para as duas crianças. Uma é a Adriana, a primeira que vai ser apresentada aí é a Adriana, e a outra é a Roberta. Quero que vocês olhem, anotem o que precisar ser anotado, o que salta aos olhos, né? O que mais assusta, o que mais diferencia o comportamento de uma para a outra, e aí a gente volta a conversar, tá bom? Olá, internautas da Nova Escola. Iniciando uma série de palestras com personalidades da educação, recebemos a professora doutora Thelma Vaz, especialista em alfabetização. Ela apresentou e comentou 2 vídeos para a redação de Nova Escola. O primeiro, sobre a construção da escrita, foi realizado há 20 anos para a Fundação de Desenvolvimento da Educação. O segundo traz trechos do PROFA, Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, elaborado pelo Ministério da Educação em 2001, e no qual Thelma colaborou. O que eu escrevo, babá? Escreve do lado de cá. Aqui, ó. Aqui? Isso. Mostra como é que lê, babá, com o dedinho. Faça lá seu nome. Babá. Certo. E galinha, você sabe escrever? Mas você pode pensar um jeito de escrever, não pode? Então pensa aí, do seu jeito. Escreve embaixo. Quantas letras você vai precisar para escrever galinha? 3. 3. Quais? Gá, Então põe o Gá aí. galinha. Essa eu não sei. Mas o gato, você não sabe? Você escreveu gato? Tem igual esse? O que você acha? Galinha. Li. Vai pondo, vai pondo. Gá. Eu acho que é essa letra. Então, Galinha. Galinha. Não sei. Eu sei o que você acha que pode servir para a gente escrever o lim? Sei. A professora não ensinou essa aí, não. O que a professora ensinou? Gato, babá, cavalo, dado, Escreve fada. cavalo. Cavalo. Ai. Cavalo. Mostra para mim com o dedo aí. Cavalo. Agora eu quero que você escreva vaca. Como é que é? Repara se cavalo não pode te ajudar a escrever vaca. Aqui pode. O que você acha? Vaca. Cada cavalo. Vaca. O que está acontecendo com a Adriana? Por que às vezes ela escreve convencionalmente e às vezes produz estas escritas estranhas? Essa menina foi um achado, né? Porque ela escreve alfabeticamente tudo que a professora ensinou e que ela sabe de memória. E é interessante que você consegue mostrar que ela usa essa informação que para ela é ininteligível para escrever de acordo com o que ela realmente pensa.
É muito interessante isso. E aí a gente parava esse vídeo aqui e perguntava às pessoas o que eles achavam que tinha acontecido, por que ela escreveu daquele jeito. E há 20 anos atrás, as pessoas pensavam coisas estranhíssimas sobre por que as crianças fazem isso. Porque a professora não fixou bem a sílaba vá e cá. Aí eu voltava lá e dizia assim, mas ela escreveu cavalo. Como não? Que ela não sabia a letra A. Eu dizia, mas ela escreveu Adriana. Tem 3 A no nome dela. Ela conhece a letra A. E as pessoas estavam completamente focadas na ideia de que era um mecanismo de memória, de percepção, que estava atrapalhando ela para aprender a ler. Do gato, você sabe? Como é a do gato? O que está escrito? Eu não tô... Gato. Ficou muito pequenininho. Vê se você consegue escrever um pouco maior, porque está difícil de entender. Entender? E aí, está escrito o quê? Gato. Aqui, Adriana acreditava ter escrito gato. Leu gato e ficou satisfeita. No entanto, isto não se repete na escrita de babá, nem da de cavalo. Mas quando se propõe a escrever vaca, volta a utilizar novamente uma letra para cada sílaba. Mas não qualquer letra, e sim a consoante correta. Por que será que Adriana não escreveu os 2 As? Logo, o A que ela parece conhecer tão bem. Roberta vai escrever uma lista de palavras cuja forma ela não sabe de cor. Então escreve aí para mim, marimbondo. Lê com o dedinho. Marimbondo. Muito bem. E rinoceronte, você conhece esse bicho? Não. Não? E dinossauro? Conheço. Então escreve dinossauro aí para mim. Lê com o dedinho pra gente. Dinossauro. Agora eu quero que você escreva formiga. Muito bem, lê com o dedinho. Formiga. Agora escreve camelo. Muito bem. Agora escreve gato. Lê com o dedinho pra ver. Gato. Agora escreve sapo. Lê com o dedinho pra ver. Sapo. Essa é uma situação, foi uma situação preciosa para mostrar. Quer dizer, que não se trata de um conhecimento das letras que você aplica aqui e ali. Né? Na verdade, o que a Roberta está fazendo, ela está usando, ela construiu a escrita. Agora eu quero que você escreva rã. Você conhece rã? Então escreve. Lê com o dedinho pra ver. Agora eu quero que você escreva a rã pulou no rio. Aqui na frente. Embaixo, não, embaixo.
Vê com o dedinho. A rã pulou no rio. A produção de Roberta nos mostra que a forma estranha pela qual Adriana escreveu vaca não era resultado de um engano ou de um esquecimento, e sim um procedimento sistemático. Com exceção de seu nome e das palavras gato e rã, Roberta escreve sempre uma letra para cada sílaba. Bom, vamos lá, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido captar o que está sendo apresentado, né? Qual foram as inferências que vocês fizeram? Fala para mim o que chamou a atenção no desenvolvimento, né, de escrita das duas crianças. Fala para mim. Quem começa? Quem começa? Vocês estão aí ainda? Oi? Então, Mônica, o que me chamou a atenção foi em relação à primeira, ela ficava perdida ali, sem conseguir associar as famílias. A segunda, ela já sabia muito bem qual a consoante, mas ela não sabia usar junto com a vogal para montar a palavra inteira. Beleza, Karine. Rosane, a pergunta é a seguinte: o que vocês notaram de diferenças entre essas duas crianças, né? O que elas fizeram que saltou aos olhos de vocês? É isso que eu quero saber. Primeiro, né? A primeira criança, ela escreve com letra bastão ou cursiva? Letra cursiva. Beleza. Ela sabe o ordenamento, né? Vamos falar que a gente precisa, para ensinar a criança, uma das coisas que faz parte do sistema alfabético é a gente mostrar o direcionamento do nosso processo de escrita. Esquerda para direita e de cima para baixo. Qual das duas apresentou o conhecimento desse processo? A primeira ou a segunda? A Adriana ou a Roberta? Eu acho que foi a Roberta. Eu acho não, tem que ter certeza, Lanife. Vocês têm que ter olhar de pedagogo agora, tá? Beleza, Thaís, isso aí. Aqui, ó, Rosane, Bárbara e Thaís, isso aí. Por que eu estou falando isso com vocês? Vocês não sabem o que vai olhar. Para a gente é algo tão simples mostrar uma criança escrevendo que parece que assim, eu não tenho nada para observar. Mas temos. Nas duas situações, a gente é pedagogo, o que eu olho? Primeiro, qual a criança que está dominando o código alfabético? Qual das duas demonstra para vocês o domínio do código alfabético? A Adriana ou a Roberta? A Adriana. A Adriana escreve o nome dela, né? A Adriana. Aí ela escreve gato, usa GA. Uma só estava condicionada para a sua professora, ou seja, só copiava e a outra parece que estava entendendo. Beleza. Isso aí, Lilian. A Adriana está sendo condicionada. Perfeita a palavra. Por quê? Teve uma hora que até fala para a pesquisadora. A professora não ensinou isso, não. Não sei se vocês sacaram isso. Ô, Mônica, é isso que me chamou a atenção. Por quê? Porque parece que a professora só focava naquelas palavras. A professora não se aprofundava em mais palavras, né, para as crianças poderem ir conhecendo. Ela só aprofundava naquelas palavras. Por isso que ela só conhecia aquelas. Exatamente, mas isso aí é o que a gente está falando, que é o código do método silábico, né? Quando a gente fala do método silábico, eu estou falando daquilo ali. Eu estou falando de exercícios que vão fazer com que a criança foque no que está sendo ensinado. Ela não consegue ir para além daquilo que está sendo apresentado.
Então, aqui, por exemplo, quando a gente olha mamãe e papai, se eu pedir a essa criança para escrever, vamos dizer assim, igual o cavalo e vaca, né, que a Thelma pediu para a Adriana escrever. Ela falou assim, o que você sabe escrever? Cavalo. Beleza, escreve cavalo. Aí logo depois ela teve uma sacação, falou assim, porra, eu vou pegar as mesmas, né, vou inverter a ordem dessas sílabas e vou pedir para escrever vaca. E ela não conseguiu escrever vaca. E depois de muito tempo que ela escreveu o V sem o A e o C sem o A. Mas na hora que fala, por isso que a gente fala de consciência fonológica, que precisa estar claro para a criança o que ela está grafando, né? Ela tem que ouvir a ponto de perceber o que é para ser grafado. Então, o indício que isso me dá é que não estamos trabalhando a consciência fonológica dessa criança. Aí fala assim, porra, Mônica, por quê? Porque, cara, olha só, o nome dela é Adriana, como a própria Thelma mostrou. Tem 3 A's no nome dela. E ela fala vaca, ela não consegue perceber sonoramente que ela precisa de um A aqui e um A ali. Então, a gente está com falha nesse processo. Né? Eu estou conduzindo, estou induzindo, estou condicionando essa criança a escrever apenas as palavras que são apresentadas pela professora. Aí vai assim, caramba, é como se a gente voltasse a acreditar que todo o processo de ensino e aprendizagem se desse por conta de memorização, repetição, decoreba, treinamento, cópia. Tá claro? Então, a gente tem que avançar nesse nível. Eu tenho que sair disso aqui. Isso aqui, para a gente, não me responde mais a uma demanda do mundo atual. Se eu quero uma criança que pense, se eu quero uma criança que seja instigada a criar, ela não pode ser levada a copiar. Então, o criar é muito diferente de copiar. Então, a Roberta mesmo, aí vai assim, pô, mas a Roberta escreve com letra bastão. Beleza, qual o problema? A Adriana escreve com letra cursiva. Ótima copista. Se tiver no quadro para ela copiar, ela vai copiar. E aí tem muitos professores que ficarão satisfeitos com o tipo de resposta que essa criança está dando. A Roberta escreve com letra bastão. Mas você viu que o tempo que a Thelma demorou com a Adriana foi muito superior ao tempo que ela levou com a Roberta. E olha que a Adriana escreveu babá, cavalo, vaca, gato. E o nome dela. Não escreveu mais nada. Quando a Roberta foi levada, a Roberta já estava lá. Escreveu, quando a escrita dela já estava demonstrando que ela sabe muito bem de onde se inicia o código, né, para a gente, esquerda para direita, de cima para baixo. Ela fez toda aqui, Roberta aqui, estava todos o marimbondo, dinossauro, formiga, o gato, o sapo, a rã pulou no rio. Ela sabia todo esse referencial escrito aqui, ó. Não titubeava para escrever. Em momento algum você sentia insegurança da parte dela para ela não escrever aquilo que a pesquisadora estava pedindo. Já a Adriana falava baixo, ela, não sei, o professor não ensinou. Aí, sempre dependendo do olhar do outro, será que se eu colocar isso? Aí ela fala assim, vai, faz. A outra não. Ela fala assim, você pensa em rinoceronte? Não. Mas dinossauro? Ah, com isso? Então escreve. Pá. Marimbondo? Pá. Formiga? Pá. E pá. Pulou no rio e manda ler, leu. Tanto é que se a gente voltar com o vídeo da Roberta, fala assim, quando ela escreveu babá, ela escreveu assim, babá. Aquela escrita, aquela fala arrastada de quem está sendo apresentada as sílabas primeiro, né? Quando eu trato as sílabas, quando eu falo, moeda, aquele negócio bem cantado, né? Não é uma leitura fluente. Presta atenção na Roberta lendo. Marimbondo, dinossauro, gato. Não está cantado. Então, a apresentação tecnológica, metodológica para ela está sendo muito diferente do que para outra criança. Aí, assim, cara, aí é de boa, né? Quem é que está tendo um avanço cognitivo? Qual das duas ali está conseguindo avançar qualitativamente no processo de aquisição de leitura e escrita, não é só alfabetizar, mas alfabetizar e letrar. Então, quando a gente entende que esse processo precisa ser mostrado, eu preciso deixar a criança ousar nesse processo de escrita. Para quê? Para ela poder se vira. Quando mais tarde, quando ela tiver que escrever, aí depois vai passar um tempo, né, na escola, as pessoas vão cobrar nota de redação de Enem, gente. Redação de Enem, que a pessoa tem que estar lá, criar, tem que conhecer, tem que registrar, e não vai saber, porque está eternamente dependente do olhar do outro.
Então, isso para a gente é muito sério. Então, como nós estamos no curso de pedagogia, vocês estão, né, vocês são pedagogas, a gente tem que ter um olhar para aquilo que aparentemente ninguém daria, a escrita das duas, uma escrita cursiva, a outra de bastão. Mas, então a gente tem que começar a olhar para aquilo que é técnico. Então, eu defendo essa ideia. Você precisa chegar numa sala de aula, olhar para a prática pedagógica de um professor e conseguir olhar para aquela prática e decifrar qual é a consequência daquela prática. Esse professor está querendo o quê com essa prática? Mas o professor não precisa te dizer nada. É só a sua observação. Então, a gente precisa ser levado a observar essas questões, né? Para a gente poder cumprir bem nosso papel. Gente, me fiz entender? Paira dúvidas? Ô, Mônica, tira só uma dúvida aqui que surgiu, até em relação até da minha aula. No caso, eu ajudo a minha aluna nas atividades dela, da escola, nessas atividades. Eu tenho que ensinar ela, eu não preciso, assim, tipo assim, ela tinha que escrever o nome da mãe dela e o nome do pai. Aí, no caso, eu posso deixar ela escrevendo como você está ensinando, né? Ela conhecendo as letras. Eu não preciso escrever para ela poder copiar, para ser uma coisa certinha por causa da escola, né? Porque senão vai acabar atrapalhando a minha metodologia com o que está sendo passado, né? Exatamente, Lanif. Então, vamos dizer assim, você pode, né, mesmo que ela tenha uma atividade da escola para dar conta, você pode apresentar para ela um plus, né? Você pode dar a ela um plus. O que seria esse plus? A gente sempre defende que é melhor a gente começar a alfabetizar crianças a partir de textos e não de palavras isoladas. Por quê? Porque você vai pegar algo que ela está lidando no mundo mesmo, né? Algo que ela vai ter acesso. Ela tem acesso a uma música, uma história, cante uma poesia, uma parlenda, um noticiário, uma notícia. Leva para a sala coisas que realmente façam sentido para ela. Então, o que você pode fazer? Né, se a escola estiver ainda imbuída nessas questões, né, de apresentar a sílaba, o que você pode fazer é simplesmente ver a sílaba que estão trabalhando e levar uma história que tenha relação com as sílabas e as palavras que estão sendo trabalhadas. Eu acho que já ajuda ela a ver que aquilo ali compõe um todo. O que a gente faz errado, né? A gente acaba apresentando o A, E, I, O, U. Aí depois que a criança massacra isso ali na cabeça da criança, a gente começa assim, A com I faz ai, O com I faz oi, E com U faz eu. Porra, é uma soltação psicótica mesmo, muito louco. Depois a gente começa a apresentar a ligação dessas vogais com as consoantes, para fazer as famílias silábicas. Depois a gente começa a mandar as crianças ligar as famílias silábicas para formar novas palavras. Depois de formar novas palavras, elas formarão frases. Depois de elas formarem frases, vão formar pequenos parágrafos. Depois dos parágrafos, vão formar texto. Porra, é um processo que, de boa, dá trabalho. Começa ao contrário. Apresenta o texto. Apresenta depois do texto que ela retire ali as palavras que ela está começando a aprender, mas que ela já consiga ver que está naquele contexto. Então, ela pega as palavras que estão tenha mais afinidade, que ela gosta, mesmo se a gente trabalhar uma receita, e depois eu quero trabalhar mais as letras que têm comecem com o nome dela, ela vai fazer te retirar nessas questões. Não sei se eu estou sendo clara, tá? Deixa eu só ver uma... Oi, sim, obrigada. Falou. Isso que a professora fez, Lilian, realmente é uma sondagem diagnóstica, perfeito, é isso aí mesmo. Essa sondagem diagnóstica está pautada no que nós vamos conversar, né, na aula que vem, sobre Emília Ferreira, que começa com palavras de um mesmo grupo semântico, no caso aqui a Thelma usou só nome de animais, que começa indo polissílaba até o monossílaba e depois uma frase. Então, essa é uma sondagem diagnóstica para a gente poder ver em que nível de escrita que está essa criança. Para quê? Só para saber em que nível de escrita que ela está? Não. Para depois a gente dar um plus para essa criança, né, saber tirá-la daquela zona de conforto, né? Igual a gente viu, a Roberta estava escrevendo as palavras, né, marimbondo. Quando você olha aqui, ó, marimbondo, tem 4 sílabas. Ela escreve com 4 letras.
Dinossauro, 4 sílabas, ela colocou 4 letras. Camelo, 3 sílabas, ela colocou 3 letras. Formiga, 3 sílabas, ela colocou 3 letras. Com exceção do gato, que ela colocou as 4 letras, que é onde também nos daria um sentido de assim, caramba, de instigar para essa criança, sabe? Você escreveu gato usando 4 letras, mas escreveu marimbondo também usando 4 letras? Começa a fazer ela pensar a partir do que ela mesma escreveu, sabe? Sapo, colocou 2 letras, 2 sílabas. Rã, também escreveu 2 letras para 1 sílaba. Então, quando e a rã pulou no rio. Se a gente voltar aqui e observar, ela colocou todas as consoantes que começam o processo. A rã pulou, né, colocou PL, o N sozinho e rio. Então, ela consegue ler. Então, essa criança aqui está no silábico, né, com valor sonoro, a gente tem que fazer ela avançar para o silábico alfabético. Como é que a gente faz isso, Mônica? Instigando. Então, quer dizer, ela já me deu esse indício de que se gato tem 4, são 2 sílabas para o gato, mas ela escreveu com 4 letras, eu posso usar esse mesmo exercício a favor dela, para que ela saia dessa zona de conforto, porque eu vou confrontar. Eu vou assim, ué, o que está escrito aqui? Marimbondo. Lê para mim, marimbondo. Quantas vezes a gente abre a boca para falar marimbondo? Marimbondo, 4. Quantas letras tem aí? 4. Mas e o gato? Quantas vezes você abre a boca para falar gato? Gato. Quantas letras tem gato? 4. Aí assim, ué, tem alguma coisa diferente aqui. Então é onde a gente, essa é a nossa intervenção. É onde a gente pode usar para fazer com que a criança saia de um sistema, de um nível e entre no outro nível. Né? Roberto está associando, exatamente, silábica com valor sonoro. Perfeito, Rosane. Pergunta da Bárbara é o seguinte, será que depois de um tempo, mandasse a Adriana ler, ela conseguiria se lembrar? Exatamente, não temos essa garantia, Bárbara. Perfeito. Porque ela está tão condicionada a repetir aquilo que, as letras e palavras que ela já sabe, que talvez se a gente levasse ela a ler, né, a Roberta sabe, tanto que a Roberta escreveu a frase e depois leu a frase num tiro. Não fica cantando a frase, ela leu a frase. Então, a fluência na leitura também é um indício de que o processo está acontecendo da forma correta. Beleza? Então, essa forma de escrita que faz sentido, exato. Para a Roberta, sim. Para a Adriana, ainda não. Ela está aprendendo um trabalho mecânico de aquisição de leitura e escrita que não está fazendo ela cognitivamente trabalhar, mas está fazendo com que ela copie. Exatamente, Rosane, trabalhar a rima, as crianças adoram. Esse é o primeiro passo. A gente está lá na consciência lexical, né? Com rimas, aliterações, a gente tem que começar com esse processo, de cantar para as crianças verem que tem letras, né? Tem palavras que terminam com o mesmo som da outra, e aí a gente vai começando a pegar esse gancho, né? Para poder levantar o nível dessa criança. Mônica, porque isso aqui é apenas alfabetização? É um processo apenas para criança? Eu estou apresentando um processo que vocês vão poder usar da educação infantil ao 5º ano do fundamental. E, infelizmente, ainda no 5º ano do fundamental, até a gente ter esse processo resolvido no Brasil, certo? Então, ali, o que a gente viu foram 2 processos distintos, em que as duas estão sendo levadas, tanto a Adriana quanto a Roberta, estão sendo levadas a adquirir o sistema alfabético de escrita. É isso que elas estão fazendo. Todas duas. Quando a gente olha ali, é um processo de alfabetização que está rolando. Ponto. Mas uma está sendo apresentada a esse código de um jeito e outra está sendo apresentada o código de outro jeito. A escolha é nossa. Por isso que eu falo com vocês de que se a gente, né, olhar, observar, né, a gente estudar o bastante para entrar numa sala de aula e ver uma prática pedagógica de um professor e saber com aquela prática ali o que esse professor está querendo, né, ver o currículo oculto por trás desse processo, aí a gente está ganhando mesmo o campo como pedagogo, tá certo? Mesma coisa, nesses 2 processos, eu tenho 2 movimentos de escolha, né, o que a gente vai ter na nossa mão são escolhas. Eu tenho a escolha de fazer esse processo da Adriana ou tenho a escolha de fazer o processo da Roberta.
qual é a proposta, né? Qual é a ação que mais te indica que a criança será beneficiada a médio e longo prazo. Eu posso falar até curto prazo, né? Porque a criança ali, todas as duas estavam na faixa de primeiro ano de escolaridade. Então, enfim, ficou claro? Todos os dois processos que vocês viram, tanto da Adriana quanto da Roberta, aquilo é alfabetização. Não estamos ainda chegando na questão do letramento. Beleza? Estamos apenas discutindo a alfabetização, que é o que vocês viram ali. O que é isso aqui, Roberta? Pelo amor de Deus. Faz não. Isso aqui é o curso do MEC. Faz não. Faz não vai surtar o cabeção de vocês. Isso aqui está muito voltado, né, para o método fônico. Não é algo que eu indico, tá? Se a gente vai... É ruim. Para falar em outras palavras, tá gravando essa merda, né? É ruim, né? Não gostei da proposta. Não é que eu gosto, né? Que cada um faz escolhas, tá certo? A gente tem propostas, várias propostas para fazer a alfabetização acontecer. Esse processo, eles acreditam numa receita de bolo, ou seja, num método. Eu sou contrária aos métodos, pelo menos em se falando de alfabetização, eu sou contrária a método. Por quê? O método, ele é passo a passo, é descritivo, e se você fizer isso, no final seu bolo vai dar certo. Coloque para assar 45 minutos em fogo, entre os 60 e depois tire. Vai dar certo. Agora eu estou lidando com gente. Tá? Eu não posso ter o mesmo passo a passo para a coletividade de 25, 30 pessoas. E isso independente se eu estou falando de criança ou de adulto. Tá certo? Isso é algo que a gente discute muito na própria educação, essa situação de que método usar. Não tem método. Eu preciso saber o que fazer. Eu preciso saber identificar que nível de ensino que tem, e uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, saber fazer pergunta. A gente perdeu essa característica, pois é, ainda bem, Laniche, que eu não tô só, eu nem fiz, tá? A amiga minha viu, né, e plantou lá, mas aí a gente que tem que ter esse olhar crítico para aquilo que a gente recebe. Então é uma das coisas assim que eu fico, aí é particular, sou eu mesmo, é uma questão ética muito cruel, que eu não coloco qualquer um para falar daquilo que eu não acredito. Se eu não acreditar, eu não vou colocar para falar, porque senão eu vou estar defendendo bandeira contrária, né? Eu posso dar um nó na cabeça das pessoas. Então, exato, não perde seu tempo, não. Então, Thaís, como é que você apresenta as letras para as crianças? Ela já conhece as letras. Seria como se a gente negasse que ela conhece. Ela conhece. O que a escola faz é sistematizar o conhecimento desse processo. De que forma? Vamos cantar. Então, cai balão aqui na minha mão. Não cai não, cai na rua do sabão. Cantamos? Registremos a letra. Então, vou pro quadro mesmo, cara. Vai pro quadro, vai para aquela folha de manilha, registra a letra. Vamos cantar olhando a letra, né? Que é onde a gente trabalha com as rimas, né? Cai balão, aqui na minha mão. E a gente vai levando a criança a perceber a sonoridade desse processo, né? Mão, balão, termina com, as crianças vão falar, ão. Onde é que tá? Vamos lá. Ão. Eu vou no quadro mesmo, vou lá, ão. Gente, olha, as letras são iguais, por isso que a gente fala igual mesmo, tá vendo? E vamos embora, cara, vamos tocando bonde. Vamos desenhar o balão? Desenhe o balão de vocês aí, que a gente vai colocar para enfeitar o muro. Não caiu. E se acontece do balão cair na mão, cair na minha mão, o que vai acontecer? Vai interpretando essa letra, né? Mas a gente começa com a história dela mesmo. Posso começar com história, apresentar uma história, interpretar a história, conversar sobre ela, e a gente vai tocando bonde. Então, isso para a gente enriquece. Então, a gente tem nosso processo, né? Pedagogicamente falando. Eu preciso aprender como é que eu sistematizo isso. A criança já chega no mundo escolar conhecendo o mundo que faz parte dela. A única coisa que a gente vai fazer é sistematizar esse conhecimento. De que forma? Por isso que eu falo que não tem método. Preciso conhecer essa criança,
discutir essa criança e usar a vida dela. Muitas vezes, assim, a gente usa a vida da própria criança para fazer com que essas habilidades de leitura e escrita sejam conquistadas, né? Então, mas a gente tem que saber fazer perguntas. Eu nunca respondo uma pergunta. Eu acho assim, você quer sair de saia justa, né, para a criança deixa a gente saia justa, e eu acho isso o máximo, porque, né, é só assim que a gente sai da zona de conforto mesmo. Então, aprende a fazer pergunta. Quando as crianças te perguntam alguma coisa, devolve a pergunta, porque é ela que tem que buscar mecanismo para responder. A gente já sabe. Beleza? A gente já está alfabetizado, estamos no processo de letramento aí, intenso, sempre, mas a criança não, está iniciando esse processo. Então, não dá nada pronto. Instiga ela a descobrir. Por isso que é tão importante esse processo de mediação, né? Se não fosse importante a mediação, a gente ia falar mesmo que a tecnologia substitui o professor. Porque é só pegar e ler, só pegar e fazer, a tecnologia substitui o professor. Então, se a gente não acreditar, mediação é importante, intervenção é importante. Então, estou defendendo minha profissão. Tá claro? Então, é isso que a gente tem que fazer. Intervir. Saber como intervir. Então, quando a gente intervém, devolva a pergunta. Eu não fico com a pergunta. A pergunta não morre comigo. A pergunta não morre com ela. Ela que vai me dar um indício, entendeu? Isso aí, criança, quem trabalha com criança, cara, você tem aí um laboratório vivo nas mãos. Exemplo, né? Voltando aí, Thaís, como é que a gente apresenta as letras para a criança? Tá ali a música do Cravo e a Rosa, tá ali. Depois a gente vai retirar do texto palavras que iniciam com as letras C, R. Depois pintar lá embaixo os nomes que começam com o mesmo som do desenho abaixo. O que é o desenho? Uma rosa. Então vamos ler. Remo é igual rosa? Não. Rodrigo é igual rosa? Ah, é. Então vamos pintar. Vamos fazendo isso junto. Isso eu estou trabalhando com a ciência fonológica. Então, ela começa até depois a interpretar né, qual é a da Rosa, por que o Cravo brigou com a Rosa, o que será que aconteceu, gente, que merda é essa, né? Enfim, a gente vai discutindo isso. Mesma coisa aqui do lado, né, do lado direito, uma receita de bolo. Então, vamos levar a criança a pesquisar preço, a pesar. Então, a gente está trabalhando matemática, eu estou trabalhando português, estou trabalhando tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? E aí a gente para de fragmentar currículo. Mesma coisa, né? Na interpretação da cigarra e a formiga, né? A cigarra passou todo o tempo no verão cantando, enquanto a formiga juntava os grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse aqui comer. A formiga então pergunta a ela: e o que você fez durante todo o verão? Durante o verão, eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. E aí tem toda uma resposta. E se a criança não souber escrever, escreve do jeito dela, né? Quem souber escrever mais elaborado, vai registrar. Quem ainda não souber, vai registrar do jeito dele também. Mas o importante é a interpretação que se faz daquilo que a gente está lendo. Hoje, eu falo, nós adultos, né? A nossa grande dificuldade hoje é pegar texto e interpretar o texto. Por isso que a gente tem uma sociedade hoje tão fã de fake news, cara. Porque eu não sei, né, separar joio do trigo. Não consigo. Por quê? Porque num processo de escolarização, me foi dada a oportunidade de decorar e de preencher um questionário. Não me fizeram interpretar. Ninguém nunca parou num texto e você, o máximo que perguntava era qual é a cor da blusa que a Aninha estava usando, né? O que João falou, né? O que o Cravo falou com a Rosa? O que o Cravo fez com a Rosa? Brigou. Mas por que o Cravo brigou com a Rosa? É diferente, né? Aqui, assim, por que a formiga, vamos dizer assim, a cigarra fez o que durante o verão? Cantou. E a formiga? Trabalhou. Agora, a pergunta melhor seria assim, por que a formiga não deixou a cigarra entrar na sua casa? Interpreta isso, cara. Entendeu? Leve as crianças a descobrir outros meios de conversar, de interpretar. Gente, me fiz entender? Beleza. Exatamente, Lanif. A gente alfabetiza, né?
alfabetizar assim, né? A gente nem perde, a gente ganha muito, porque de uma atividade a gente vai fazendo outras atividades nascerem, e isso acaba enriquecendo todo o processo. Então a gente só tem que descobrir de que forma podemos fazer, né? Eu não sei se eu divulguei para vocês, ontem eu mandei para algumas pessoas apenas, eu não mandei no coletivo, né? Hoje da FATEC eu mandei no grupo de vocês. Mas ontem acabei mandando só para algumas pessoas isoladas ali. A gente vai fazer no dia 29 e 30 de março uma live, né, pelo YouTube, até do Unifaa, sobre o processo de construção de prática de leitura e escrita. Aí depois, quem tiver interesse, é gratuito mesmo, a gente está querendo que as pessoas comecem a dominar mais esse processo, né, conhecer mais esse processo, para que a gente possa melhorar a educação como um todo, cara. Porque assim, vou voltar a falar o que eu tinha comentado com vocês na primeira aula. Se a gente tem índices ruins de avaliação, né, se a gente chega com crianças de 15 anos ainda analfabetos, ou que não sabem ler e escrever direito, é que o processo está muito mal construído mesmo, e começa na educação infantil. Não estou defendendo aqui que na educação infantil a gente vai aprender a ler e escrever, não é isso. O que eu estou defendendo aqui é que na educação infantil a gente vai construir um processo igual esse daqui, de levar a criança a interpretar, a entender, a conversar, a registrar, a ousar construir. Isso que a gente quer na educação infantil, não a cópia. Ai, que bonitinha, está escrevendo o nome dela. E eu quero saber se ela sabe diferenciar o nome dela para o nome do amigo, quero saber se ela sabe contar quantas letras, quero saber se ela já sabe a quantidade de sílabas. Isso que eu quero saber, né? E as pessoas ficam muito presas, isso no imaginário popular mesmo, a gente está muito presa a uma concepção muito antiquada de processo de aquisição de leitura e escrita. Enfim, aqui, só para registrar, vou apresentar para vocês agora dois momentos, né? Aqui nada difere daquilo que a gente já apresentou. Nós estamos trabalhando com a família do P, né? Papé Pipopu. Tá lá a pata pá, a pata é do papai, Pepe dá comida a pata. E aí copia lá, né? Opa, pio, paio, pó, pé, pau, como se isso fosse garantia de que a criança, né? Opa, né? Enfim. A Peppa hoje eu até sei quem é, né? Mas daquela época eu não sabia quem era a Peppa. Não sei nem se existia a Peppa. E aqui a gente tem ainda, né? Uma outra concepção, uma mesma concepção, de que através do condicionamento, de memorização, de repetição, de cópia, de treinamento, a gente vai ensinar as crianças a serem alfabetizadas e letradas no nosso mundo que tanto exige de cada um de nós, né? Hoje a gente fala que o conhecimento sempre foi campo de disputa de poder, né? Isso aí a gente é inegável. O conhecimento é campo de disputa de poder. Por quê? Quem conhece mais está na frente mesmo. Isso aí está aqui, né? Domina o pódio. Se domina o pódio, acaba que as pessoas que conhecem mais acabam pensando nos elementos que as demais pessoas que não conhecem, elas vão fazer. Por isso que as fábricas, né, de fake news ficam muito cheias, né? Porque quem conhece, quem domina o código, quem sabe muito bem como manipular, entrega para o outro aquilo que o outro realmente quer ver. E o outro, na sua cegueira, ele não consegue vislumbrar nada por ali. E a gente pensa, onde é que tudo começa? Aqui. Né? A gente pensa que ao escrever um cabeçalho bonito, tá lá, Escola Estadual de Primeiro Grau, né? Primeiro e segundo grau, Modesto Tavares de Lima, dia 11 de fevereiro, terça-feira. Hoje o dia está quente. Boa tarde, crianças. Hoje achei ótimo, né? E depois a gente tem isso daqui, esse texto. Não sei se está dando para vocês lerem aí, mas é noticiário de jornal, né? Então tá lá. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Jornal Debate. Uma casa de 5 crianças, e pai e mãe, num assalto de hoje, vai ser um assassino, um ladrão, na casa que nós falamos. Agora, na casa, ladrão pegou uma criança e foi com ela em cima da casa,
que a criança dormia, e o ladrão matou a criança. O quarto que a criança dormia ficou uma bagunça, e sangues de facadas na Fábia, né, de 7 anos e de 5 de idades. Agora vamos com o final. Boa noite, senhoras e senhores. Um beijão. Sum Jornal Debate. Essa criança é muito trágica, né, gente? Ela sabe redigir um noticiário daqueles, né, da época do Jornal Povo, que eu não leio, sei se vocês lembram, né? Antigamente tinha o Jornal Povo, né, que você torcia assim, ele pingava sangue, né? Só tinha merda naquele treco. Não sei se alguém lembra, gente, desse Jornal Povo? Vocês são dessa época do Jornal Povo? Sim? Não? Porra, eu me senti uma velha aqui agora, cara. Que merda, né? Isso aí, é isso aí. Linha direta purinha. Isso aí, Thaís, concordo contigo. A galera aqui não vai nem saber que é linha direta, cara. Ah, te falar. Aí aqui, uma outra história, né? Era uma vez que 2 anjinhas no céu e crianças embaixo do mundo da terra. E aí tá ali, ilustrando, babá. O que a gente precisa perceber é o seguinte, né? Esse exercício, ele foi retirado de um livro, Ler e Escrever Muito Prazer, né? Ah, Flávia, isso aí mesmo, Flávia, torcia, saia sangue, é uma merda esse jornal. Esse exercício aí fazia parte de um livro, né? Que é Ler e Escrever Muito Prazer, e ele é uma criança. Ele apenas apresenta o exercício de uma criança única, não são crianças diferentes. A criança que faz essa produção e essa produção é essa daqui e é essa daqui. Na escola, ela faz isso. Em casa, ela faz isso. Aí você fala assim, cara, por quê? Né? Aqui em casa, na casa dela, ela tá usando escrever, cara, tá livre, né? E aqui ela representou muito bem um jornal, noticiário sanguinário, né? Ela conseguiu captar essa essência, ela sabe o que é um jornal, ela sabe o que é um noticiário, certo? Aqui ela sabe o que é uma história, ela sabe que a história precisa de ser ilustrada, né? Então, enfim, tem todo um processo. Enquanto na escola, ela está fazendo esse tipo de exercício. As cópias, a memorização, o treino, a repetição. Então, dificilmente, né, a professora dessa criança, se apresentarem isso aqui para ela, ela não vai dizer que é a mesma criança. Então, ela fala assim, não, tá de sacanagem. Claro que não é, né? Porque eu não ensinei para ela, não ensinei para ela chegar aqui ainda. Tem aqui umas palavras ali, ó, tem ali de tongo, ainda melhor, esqueci como é que fala, cara. Tem um monte de o sangue, né? Tem um monte de o C cedilha, ainda não ensinei, sangue, que é GU, ainda não ensinei. Então, as palavras nem chegou nessa vez ainda, nem chegou no C cedilha ainda, nem chegou em palavra difícil ainda, como se houvesse realmente palavras difíceis. Não há, né? O que a gente tem é, deixa a criança usar que sai, cara. A coisa sai, né? Vamos ter um pouquinho de trabalho para ler? Talvez, porque ela ainda está dominando o código escrito, ela tem que ter o espaçamento entre as palavras. Isso não é algo fácil, ela tem que sacar que há um espaçamento entre as palavras e não escrever junto. Isso aqui foi igual aqui, né? Na terceira linha, quarta linha, num assalto de hoje, o hoje dela você vai ler hoje, estou lendo hoje. Ortograficamente está errado. H-O-J-E, beleza? Mas ela coreografou. O-G-E. Vou ler hoje do mesmo jeito. Agora, a gente fala assim, pô, o que está faltando para essa criança? Ajustes ortográficos. Agora, pela professora aqui atrás, ela está no início de um processo. Entendeu? Então, nós estamos falando de uma mesma criança, que tem respostas diferentes mediante, não é estímulo, mas mediante o que ela consegue fazer, o que ela pode mostrar. Na escola, ela não pode mostrar, ela tem que seguir a cartilha da professora. Agora, em casa, ela está livre para criar. E aí, ela consegue desenhar, escrever, ousar essas belíssimas produções que a gente viu. Certo? Então, é disso que a gente está aqui, né? Trazer
de forma mais significativa essa situação para dentro da vida da criança, não deixar que tudo que a gente está falando, né, igual que conhecendo uma receita, nada melhor do que a gente fazer uma receita de mousse de limão fazendo mousse de limão. Então, para que eu vou aprender sobre a patapá? Né? Ah, patapá. Eu vou apresentar essa grafia ali, a pata do papai. Pepe da comida pata. Vamos aprender sobre um mousse de limão? O que coloca? 3 limões, 2 colheres de açúcar, um iogurte natural, uma lata de creme de leite. Tá ali a receita. Vamos fazer? Vamos fazer. Como é que tem que fazer? Tem que espremer o limão, tem que misturar, tem que fazer... Então, é muito mais rico esse processo, né? Para a criança vai ficar mais, vamos dizer assim, isso vai ser internalizado de uma forma muito mais tranquila do que se a gente mandar decorar, copiar, treinar, né? E aí a gente tem que acreditar nessas possibilidades. Não é nem, não falo nem alternativa, não, sabe? É a possibilidade de fazer um atendimento à demanda atual do mundo. A gente já teve junto em educação infantil, e uma das questões que a gente falava lá é o seguinte: a criança de hoje não é a criança que nós fomos. A gente foi alfabetizado por esse processo aí, juntando letrinha. Nós estávamos lá. A criança de hoje, não. A criança de hoje é nativa digital. A criança de hoje está numa outra vibe de interpretação desse mundo. E eu quero que ela continue aprendendo do mesmo modo que eu aprendi. Esse método podia dar certo para mim, né? 45 anos atrás. Não é mais útil para uma criança que está em plena 2021. Não é. Que a gente precisa fazer com que essa criança seja instigada, né? Porque aí depois a gente continua fomentando que a escola se torna chata. Por que a escola se torna chata? Porque eu aprendo coisas que não tem a ver com a minha vida. Aí a escola é chata, óbvio, cara. Ninguém vai para um lugar aprender coisas, agora de boa. Imagina se a gente vem para cá e em vez da gente, só para ilustrar, tá? Deixa eu pegar um negócio aqui, só para eu poder ilustrar para vocês. Deixa eu catar aqui. Deixa eu compartilhar um negócio aqui, só para vocês poderem... Só para eu ver se eu consigo me fazer entender. Deixa eu falar isso aqui. Pronto. Vamos lá, gente. Estão conseguindo ver? Nossa criança vai para a escola hoje, e bem, e mais ou menos, é isso aqui que eles veem. Nem olha o explicando, não. Né? Olha só a situação 2. Então, quando as crianças vão para a escola, é mais ou menos isso ali que elas vão ver. Não faz menor referência à nossa vida. E a gente insiste em apresentar algo. Para a gente é tranquilo, certo? Não vou falar. Para a gente está tranquilo, porque o domínio do código alfabético desse sistema eu já adquiri. Agora, a criança ainda não adquiriu. Então, a gente fica chovendo no molhado, pensando que os métodos antiquados, né, eles ainda vão ter o mesmo retorno para as crianças de hoje que tiveram um dia para a gente. Né? Eu já acho que a gente foi muito mal alfabetizado. Eu, pelo menos, assim, se tivesse a possibilidade, não sei, né? Na minha época não tinha outros tipos de métodos, né? Você escolhia métodos, ou analítico ou sintético, mas você tinha métodos. Você não tinha essa questão de você olhar para a criança, né, da forma de sociologia da infância, de colocar a criança como protagonista. Não tinha porra nenhuma disso, né? Até pelas próprias questões da educação da época, né? Hoje não, a gente já está num outro momento de mundo que a educação não pode mais ficar dissociada desse conhecimento de mundo, saca? Consegui me fazer entender, gente? A gente precisa só descobrir como fazer diferente, né? Eu acho assim, possibilidades a gente tem,
Mas agora a gente tem que só saber ouvir a criança. E a criança vai me dar esse indício para que eu possa elencar, né? E trazer outro tipo de situação. Então, quando a gente fala de gêneros textuais, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter uma diversidade de gênero textual apresentando para a criança para que ela possa adquirir esse código, né? Que ela tenha acesso ao código escrito, lendo e escrevendo sobre ele. Então, tem uma diversidade de gêneros textuais. Receita, manual, bilhete, carta, convite, história em quadrinho, parlenda, cantiga de roda, trava-língua, lenda, música, piada, conto, poesia. Uma porrada de coisa, rótulo, embalagem, encarte de jornal, encarte de supermercado. Tudo isso eu posso usar para a criança aprender a ler, porque ela vai estar lidando com algo que faz parte do dia a dia dela. Leva o encarte, né, de mercado para sentar dentro de sala de aula. Vamos montar uma compra de supermercado com o que tem no encarte. E vamos, a gente vai recortar, a gente vai escrever, a gente vai colocar preço, a gente vai pesquisar. É algo, vai dar trabalho, mas dá trabalho uma vez só. Né? Eu estou libertando essa criança. Eu estou num processo de fazer com que ela se liberte das amarras de se tornar dependente das ordens do professor. Então, essa criança vai ousar mais, vai criar mais. Hoje a gente quer um mundo que seja criativo. Né? O mundo criativo por quê? Porque exige que a gente tenha soluções imediatas quase. Gente, de boa, pensa na pandemia. A gente precisou virar a chave, todo mundo, mas todo mundo precisou se reinventar, o mundo inteiro, todas as profissões. Você vê como é que aumentou a questão do e-commerce. Né? Nunca se tinha pensado de consumir tanto via internet, igual a gente está consumindo agora. Todo mundo passou a vender pela internet. Por quê? Porque a gente não pode mais sair de casa. Estamos em isolamento. Então, se é para não sair, vamos comprar. E a gente precisa continuar consumindo, então vamos comprar pela internet. E as coisas chegam. Então, como é que melhorou essa questão? Melhorou a questão de logística, tá certo? Dessas empresas que vendem pela internet. Melhorou a concorrência, diversificação de produtos. Vai melhorar, vai ter que melhorar a publicidade. Isso vai dando emprego para um monte de gente, cara. E que todo mundo precisou se reinventar. Então, não vai ser diferente para a gente na educação. É um discurso que a gente tem que falar sempre. A educação não pode ficar desalinhada, porque eu continuo, se eu fico desalinhado, eu continuo cavando a minha cova, tá? Eu mesmo estou cavando a cova. De desvalorização, de não valorização social, de saber, sabe? Facilmente substituível, porque para fazer o que faz, outro faz também. Então, é esse pulo do gato, essa questão da inovação, da criatividade que a gente tem que ter, é que realmente nós não temos. Mas por que nós não temos? Pode ser uma falha do nosso processo educacional? Pode. Assim como aliada a uma falha da vida da questão da sociedade em si, dos grupos familiares, das culturas de época, que imputavam a criança um lugar de minoridade, a criança não podia falar, a criança era o ser que não fala. Enfim, a gente relegava ela a esse segundo plano. Hoje a gente entende que todo mundo, né, igual tem muita gente ainda que fala, a gente tem que ofertar as coisas para a criança, porque ela vai ser o futuro, né, o cidadão o futuro do país. Ela não é um futuro, ela já é, porra. Ela está aí, entendeu? Então a gente só precisa ajustar essas questões. Então, como é que essas crianças, não é possível que todo mundo aprenda ao mesmo tempo? Não. Isso aí é porque você precisa repetir. Como é que vão ensinar para os alunos? Melhor, né? Como os alunos aprendem? Qual é o papel e a importância do professor alfabetizador? Ou alfabetiza de eletro ainda na educação infantil? Não são questões para a gente pensar. E é isso aqui, eu trago a frase final aqui da Magda, que diz o seguinte: nosso dever e compromisso é desenvolver o que as famílias não têm condição de desenvolver em seus filhos. Porque quando esses filhos, as nossas crianças, forem pais, saberão dar melhores condições a seus filhos. Mas é difícil e é impressionante como o preconceito social continua presente na sociedade, na escola. O que isso quer dizer? Nunca exigimos tanto dos pais das crianças, né, e seus responsáveis, agora na pandemia. Né, às famílias foi-lhes dada a incumbência de poder ensinar seus filhos, né, fazer um trabalho que nós fazíamos dentro da sala de aula, e como não pode ir para a sala de aula, as famílias tiveram que fazer o nosso papel. E eles não souberam fazer o nosso papel. Eles não sabem. Mas por que não sabem? Porque não estudaram.
simples. Eles não são formados para ser pedagogo, não são formados para ser professor. Então, quem sabe somos nós. Mas que tipo de vínculo eu criei com essa família? Nenhum. Que tipo de orientação sei dar para essa família? Também nenhum. Então, a gente deixa a nossa relação, né, a nossa profissão, a gente deixa ela numa situação muito delicada, né? Muito frágil, vou dizer assim. Porque eu não sei orientar, né? Eu oriento uma pessoa que nunca pegou aquilo ali para fazer, orienta ela para fazer, né? Como se eu voltasse com um texto em mandarim aqui para cá. O que os pais recebem em casa, quando olham aquilo que a gente está mandando, para eles é texto em mandarim. Né? Eles vão fazer do jeito que eles sabem. Metodologicamente, eles acabam reproduzindo o que a gente está querendo exterminar, o que eu estou querendo romper. E se a gente não conseguir romper com isso, a gente está alimentando um ciclo que é vicioso, sabe? Como assim? Eu formo mal, tá certo? Eu vou formar essa criança mal, porque ela não vai saber sair dessas amarras, vai estar sempre presa, condicionada a um processo. Quando ela chegar a ser pai, né, responsável por outra criança, ela só vai conhecer, né, o condicionamento desse processo. A escola para ela perde completamente a importância. Por quê? Porque ela não aprende coisas na escola que realmente vão servir, vão ser úteis para a vida dela. E aí, o que acontece com a educação? Na perspectiva desse cidadão que não se deu bem com a escola. Para ele é obrigatoriedade. Né? As pessoas estão brigando para a escola, então você vai, que senão eu vou ter que responder, eu vou conseguir ter lá, eu perder o Bolsa Família, enfim. Mas estão falando para você ir, tem que ir. Não vem perspectiva de futuro na nossa profissão. Né? A educação não dá perspectiva de futuro. Por quê? São fracassados do processo. A educação em nada ajudou eles a mudar de vida. Então a gente alimenta um ciclo que já está vicioso. Porque hoje, provavelmente, os pais dessas crianças, as suas famílias, né, eles também não veem perspectiva na educação, porque muitas vezes são semi-analfabetos, não tem o fundamental completo, mas é muito duro e custo, mas não tem nada, tudo que está ali, não aprendeu nada direito. Então, nós acabamos não cumprindo o nosso papel, tá certo? Pelo menos eu acredito muito que esse reflexo, né, de você ver essa falta de perspectiva das crianças, das famílias das crianças, né, para com tudo aí, seja uma falta de perspectiva generalizada, porque eles não sabem mesmo o que fazer e por que fazer. Beleza, gente? Acabou que... Deixa eu ver. Beleza, tá aqui. A gente tem aqui o livro da Magda, tá aí na mão de vocês. Aí dá uma olhadinha no box da página 39, que é bom. Vai dar uma boa garantia lá para vocês. E é isso. Vou deixar essa atividade aí, já que vocês já leram. Depois eu vou fazer a pergunta lá no grupo. E aí semana que vem a gente começa respondendo a atividade que a gente não fez agora em aula. Beleza, gente? E se quiserem continuar, dá uma olhadinha agora, avancem mais, dá uma olhadinha na segunda parte, né? Começa a pegar a segunda parte, porque aqui a gente terminou essa primeira parte com eu querendo que vocês percebam a diferença entre alfabetização e letramento, beleza? Quero que vocês saibam conceituar e que mais ainda a gente consiga olhar atividades que eu posso dizer assim, isso é alfabetização, isso é letramento. É a atividade que está para vocês responderem, que depois eu vou colocar lá no grupo direitinho. Beleza? Dúvida? Ô, Mônica, disponibiliza esses slides lá pra gente. Vou colocar lá no Classroom, beleza? Show. Então tá. Então tá joia, gente. Aqui, ó. Fiquem com Deus, então. Boa aula do professor Alexandre agora com vocês. Hoje é terça-feira, né, gente? Que bom que não foi ontem. Boa noite, meninas. Gente, boa noite para vocês, viu?